Nenhum calmante químico pode aquietar uma alma desassossegada pela mágoa. Nenhum prazer deste mundo pode aliviar a dor de um coração ferido pelo ódio. A mágoa produz muitas doenças. Quem não perdoa adoece física e emocional e espiritualmente. Mas o perdão traz cura completa para o corpo, felicidade plena para a alma. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Bendito sejas tu, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja teu santo nome, ó Pai. A ti dou graças e glórias, Senhor, por esse momento, pela nossa vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus familiares, Pai, de todos aqueles que eu amo, pela vida dos nossos amigos, pela vida dos conhecidos e pela vida de todos que há nesse mundo, Senhor, porque tu, Pai, és perfeito, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos, Pai, a tua sabedoria. Isso seria impossível para nós humanos, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que quando nos vier esse momento de dúvida, esses momentos de aflição, que o teu Santo Espírito, Pai, conforte o nosso coração e direcione os nossos pensamentos, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, na fé em ti, Senhor, de que tu estás sob controle de todas as coisas e que tudo, Pai, tão somente tudo, coopera para o bem e pela tua vontade, em nome de Jesus. Agradeço, Pai, por esse momento, por esse devocional, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos guie através da tua palavra santa, Senhor, e que ele transforme, que faça morada em nossas vidas, Senhor, nos transforme de dentro para fora, Pai. Que todo o mundo, Pai, o nosso mundo, transforme a partir da tua palavra, seguindo a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela vida de cada um aqui. Que sejam todos, Senhor, abençoados com teu Espírito Santo, com o Espírito da revelação, da sabedoria, do entendimento, do discernimento, Pai. Que seja, Senhor, um estudo que nos encha, nos enriqueça e nos encha do teu Espírito Santo, Pai, para que transportemos da tua presença e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, definitivamente, Senhor, viver a tua palavra, que ela saia do nosso racional, do nosso cognitivo, Senhor, do entendimento superficial e passa a ser, Senhor, definitivamente a nossa vida, o nosso olhar, o nosso jeito de ser, caminhar na fé, no entendimento, enxergando o mundo, Senhor, através dos teus olhos. Que a tua vontade, Senhor, brote em nossos corações e seja proeminente, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor seja louvado para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Lê pra Aqui gente diz aí, assim o capítulo 1 de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para um apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essas são as primeiras palavras do livro, a Epístola de Paulo aos Romanos, né? Ele se apresenta aqui e se declara. E a gente toma para nós isso hoje também. E de acordo com o que Paulo escreveu aqui, nós temos que ser
igualmente a Ele. Se nós temos chamados de Deus, temos que estar preparados para servir a Deus. Em tempo e fora de tempo. Em todo tempo. Em todo tempo, em tempo e fora de tempo. Temos que abrir a boca e falar. Que nós servimos ao Deus vivo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor de nós, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Tem que ser declarado. E ele fala aqui, ó, ele escreve, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas suas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo é nosso Senhor. Ele é o Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a descendência da fé entre todos os agentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo isso, eu estou repetindo aqui porque hoje é para você, James, que está aí na Austrália, para você, Samuel, que está aí nos Estados Unidos, para Ruth, que está aí em Boston, Marcelo, não sei onde é que está, não conheço, Marcelo é um amigo do James, né, James? Isso. Está aí na Ela tá Austrália aqui, é meu também. vizinho. Muito bem. É para você também, viu, Marcelo? E para Marinês aí na Bahia. Esse evangelho é para todos nós. E olha, essa missão nos é dada. Qual é a missão? Anunciar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Anunciar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que Ele tudo pode. E nós também podemos nele, colocando Ele na frente. Nós podemos todas as coisas daqueles que nos fortalecem. Então nós temos que, nós hoje, amados, somos embaixadores de Cristo. Você aí na Austrália, eu aqui no Brasil, onde quer que nós formos, nós somos considerados embaixadores de Cristo. E qual é o papel do embaixador? É representar aquele o qual ele foi denominado. Então, ponha isso na sua mente, na sua cabeça, no seu interior, dentro de você. Você é o embaixador de Cristo. Onde quer que você vai representá-lo. E você tem autoridade para isso, viu? Pode ter certeza disso. Amém? Eu dou oportunidade aí para alguém falar alguma coisa ou dar sequência nesse capítulo aqui. Só um detalhe aqui no 5, ele fala, né? Por meio dele recebemos, dele quem? Jesus, né? Recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda a parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Então, Paulo nos convida aqui a ser obedientes e honrar o nome de Jesus, né? Então, isso fala do nosso comportamento, fala da nossa missão de evangelizar, né? Como meu pai citou aí, e de viver a palavra, né? Como a gente comentou aqui, e comentamos outros dias também, né? Porque nós devemos sim pregar o evangelho, mas também com palavras. A primeira pregação do evangelho é com relação à nossa atitude, ao nosso caráter. A gente precisa refletir o caráter de Jesus aqui, que não é fácil, né? Mas
tudo é possível. Tudo é possível se tivermos fé e se dermos espaço para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né? Eu creio, assim eu creio. Amém? Só isso que eu queria complementar aqui. Poxa, falou bem. Tem uma referência aqui no início, né? Sempre tem, todo capítulo tem todo livro tem uma referência no início, né? Alguns textos ali. E aí só alguns pontos que eu queria colocar aqui que aqui parece que ó, o tempo da escrita de Romanos foi provavelmente durante os 3 meses de permanência na Grécia, que foi descrita lá, quando a gente comentou, né, em Atos capítulo 20. Quando Paulo estava na Grécia durante 3 meses, provavelmente foi quando ele escreveu o livro de Romanos. É, uma outra coisa também, e é muito discutido isso, Paulo e nem Pedro foram os fundadores da igreja de Roma, né? Paulo só mais tarde foi visitar a igreja de Roma, né? Ele enviou essa carta, mas ele não foi o fundador, né, da igreja, como acho que tem algumas linhas aí que acaba querendo defender esse tipo de coisa, né? Sobre quem é a pedra, né? E a gente tava até conversando agora de manhã, né, Somar? A pedra é a rocha é Jesus, né? É, Fala aqui que Romanos é a mais completa, a maior e a mais abrangente afirmação do Evangelho feita por Paulo. Suas declarações concisas de verdades profundas são como uma mola helicoidais. Uma vez liberadas, elas saltam pela mente e pelo coração para encher o horizonte e moldar a vida da pessoa. Olha que maravilha, né? Quando uma pessoa entende essa epístola, abre-se para ela uma passagem para o entendimento de toda a Escritura. Alguns pontos que eu anotei aqui. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente avança para o próximo trecho aí. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E também aqui no versículo 5 diz, deixa eu ver, desculpa-me, no 4 e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses, encontraram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santo. O apóstolo Paulo, aqui nas cartas aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele saía para falar do evangelho que é poder de Deus, né? Ali aos romanos, e, e quando ele chegava, o Espírito Santo de Deus, que o apóstolo Paulo, ele era ousado no Espírito, ele tinha qualidade para falar do evangelho, porque ele fazia dele as palavras do Senhor, né, para ser imitadores de Cristo, como ele era. Então, o apóstolo Paulo foi vamos dizer, um cabra bom. O apóstolo Paulo foi um soldado de verdade. O apóstolo Paulo, ele saía sabendo que a resposta era certa, porque quem fala, quem converte é o Espírito Santo de Deus. E a graça e a misericórdia de Deus é que é sobre todos nós, né? E ele estava ali com firmeza dentro de si para proclamar esse evangelho que é genuíno. Oh, aleluia. Glória a Deus. E o mais forte, né, em todo o tempo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Glória a Deus. E vamos embora. Bom, meus amados, eu queria fazer aqui uma colocação
aproveitar a oportunidade aqui. Em Mateus 21, 19, a palavra de Deus fala assim, ó, e avistando uma figueira perto do caminho, Jesus dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. O significado que o Senhor Jesus não tenha passado suas últimas noites em Jerusalém, não havia espaço para ele nas casas, nem nos corações. Retornando para a cidade, certa manhã, o Criador do universo estava com fome, por ele ansiava ainda mais pela reação de seu povo ao seu amor. A figueira onde ele procurou frutos em vão simboliza o povo de Israel. Olha só. O povo devia sua origem a Deus, que havia chamado Abraão da Mesopotâmia e mais tarde libertou a nação escravizada no Egito e a trouxe à terra de Canaã. Quanto trabalho Deus dedicou ao seu povo. No entanto, a maior prova do seu amor foi enviar seu filho, que em vão buscou o amor do povo, porém não encontrou fruto. Quer dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, meus amados, hoje, por exemplo, que nós estamos estudando o livro de Paulo, está aqui uma prova disso, de que nós temos que propagar o evangelho. É nos dado essa missão, é nos dado essa autoridade, é nos dado esse poder, para que nós possamos, amados, não sermos uma figueira sem fruto. Que nós possamos dar fruto. Que nós possamos ganhar almas para Jesus. Que nós possamos proclamar o Evangelho com fé. Porque a fé, irmãos, é que transforma. A fé é que produz o milagre. Tenhamos fé. Amém? Bom dia, Tamires. Bom dia. Então, eu vou ler. A fé dos romanos. Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas, até agora, tendo sido impelido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Aqui, Paulo faz uma introdução, né? Falando que está devendo uma visita a eles, né? E,
E já vai falando aqui também, né? Que é tanto para. É que ele não fala dos judeus, né? Que é engraçado que ele falou tanto aos gentios como aos bárbaros, né? Foi o termo que ele usou, né? E ontem a gente estava vendo que tanto aos gregos como aos bárbaros, né? E a gente estava vendo ontem que os bárbaros aqui naquela época não tinha esse tom pejorativo, né? Que hoje tem, né? Que significava as pessoas que não falavam grego e nem era latim, né? Acho que nem grego nem latim. Eram considerados bárbaros. Aqui, claro, não se inclui os judeus, né? Não entra os judeus aqui nessa lista. Mas ele vai fazendo uma introdução aqui, né? Então, além da primeira parte, vem falando sobre o Espírito Santo, né? Sobre as revelações. E aqui na segunda parte, sobre a vontade dele estar ali, né? Na igreja, de, né, ter sido impedido de não poder estar ali. E que, né? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, né? Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, né? Em que ele vem falando da vontade dele de ir para Roma, né? De estar ali em Roma. Lembrando que essa carta foi escrita na Grécia, né? Então ele não tinha ido para Roma ainda, né? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estou jantando aqui, por isso que eu estou com a câmera fechada. Bom, Mas eu achei Marcelo. muito legal essa passagem de Paulo e pela responsabilidade que ele tem com as pessoas, né? E eu vejo muito isso na figura da Cibele, da minha esposa. Até legal que ela não está aqui hoje para não ficar exaltando muito ela, mas ela tem muito disso. A gente, só para vocês terem uma ideia, em 2007, 2008, a gente morou em São Paulo e a gente frequentava uma igreja lá de Osasco. E tinha um casal que a gente acompanhou de perto, chamado Marco e Emiliano. E a gente acompanhou eles, fomos padrinhos do casamento deles, tal. E aí eles eram da igreja, tal, e agora eles estão morando no Japão. E os dois estão desviados. E a Cibele sempre manda mensagem para eles, como se fosse responsabilidade dela cuidar deles, sabe? Esse carinho que Paulo tem, assim, sabe? Eu tô te devendo uma visita. Porque às vezes, muitas vezes a gente, só porque a gente teve um contato com um ser humano lá atrás e esse cara aceitou Jesus, a gente não tem mais obrigação sobre ele. A gente não tem obrigação, mas a gente tem esse carinho, esse dever que Paulo tem com as pessoas. Então, é um cuidado muito bacana disso. E eu vejo muito a Cibele fazendo isso, sabe? Ela é um exemplo muito bacana disso. E engraçado isso aí que você falou, Marcelo, porque me remete muito ao dom, um dos dons espirituais, que é o de pastorear, né? Que é o de cuidar, né? Que é o de ouvir. Pastor tem muito esse papel, né? De sentar, É, conversar, né? de poder escutar. E às vezes eu vejo a Cibele horas no WhatsApp e eu falo assim, meu Deus, ela tá mandando mensagem para um monte de gente, eu vou ver assim. E realmente mandou para amigos de 20 anos atrás. Outro dia estava mandando para amigos da igreja que ela se converteu para ver se o pessoal estava na igreja ainda, sabe? Um carinho, um cuidado com as pessoas, de garantir que as pessoas realmente estão andando no caminho do Senhor. Então é muito bacana. E isso, eu acredito que isso também é um chamado nosso, sabe? Não é simplesmente ir pregar o evangelho. Paulo tinha o chamado de apóstolo, mas ele também cuidava das vidas que ele levou para Jesus, né? Que lindo, viu, irmão? Marcelo. Que lindo, muito forte isso. Isso é muito importante. Amor. O amor de Deus, ele é tremendo na vida de todos nós, dá continuidade através de Paulo. Paulo, o amor divino que Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós, glória a Deus. Mas isso aí é muito forte da sua esposa, que é a honra e a glória do Senhor Jesus, e que Deus continue usando para que venha alimentar. Isso é como se fosse uma mãe que teve o seu filhotinho, o passarinho, a mãe vem lá, eu estava observando um dia, o passarinho fez um ninho lá no cano, um cano quebrado que estava à parede, e ela fez um ninho ali naquele cano. Mas ela vinha todos os dias
ver os filhotinhos dela, né? Então, evangelho é isso aí, é amor, é dar comidinha na boca. O amor, a falta de amor, irmãos, tá sendo demais. E é bíblico, porque a Bíblia relata que nos finais dos tempos aconteceria muitas coisas, tal como a falta de amor, é o cumprimento da palavra. Mas o que a Cibele faz, que Deus abençoe ela, porque esse é um amor divino. Ela está cuidando das pessoas que um dia cuidou dela e assim vice-versa. Nós temos que olhar e cuidar. Às vezes a pessoa se desvia da palavra de Deus e ela é esquecida ao tempo. Os próprios líderes que se diz pastores não tem, desculpa, não tem cuidado com as ovelhas. Então, Paulo, ele tinha, o amor de Paulo era tão grande que ele queria que todos soubessem do amor de Jesus. Então, a gente não tem que ficar só com esse amor dentro de nós, mas que a gente tem que expandir ele para todos e para todos. Eu estou dentro de um lugar que tem muita gente que são afastados do Evangelho. E não é porque eles estão afastados do Evangelho, eu não posso encostar nele. A gente tem que ter amor para ir em direção dele. Vós que sois fortes, suportai os mais fracos. Então, é assim que Deus requer de nós, né? Essa carta de Paulo aos Romanos é muito forte, é muito lindo. E ele fala do poder, que é evangelho, que ontem no barco, quando eu vim de Valença para Gamboa, eu estava falando do amor de Jesus, porque quando eu entro longe de exaltação pessoal. Um dia minha sobrinha vai contemplar isso dentro do barco junto comigo. E eu estava falando do Evangelho ali, que é o poder de Deus e salvação para todos que crê. E quando eu terminei, todo mundo ouvindo, quando eu terminei, sentei-me ao banco e de repente aquela mulher ao lado, ai, muito bom você fazer isso. Aí eu falei assim, o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado na minha vida e na tua vida, e não cale a tua boca, fale de Jesus, aonde tu pisar, não tenha vergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus. Disparei para ela. Aí ela fez assim, respirou fundo e falou assim, ah, mas a gente fala, ninguém ouve. Todo mundo ouve, minha irmã. Agora aceita quem quiser, receba quem quiser. A palavra de Deus tem que sair da sua boca. A palavra de Deus tem que sair da boca do Marcelo, do Jamie, enfim, de todos quantos estão aqui. Eu falei para minha sobrinha tem um ponte maravilhoso de evangelismo. Ela tem uma mercearia que ela trabalha ali todos os dias. Ali chega gente de toda que é espécie. E ela não pode calar os lábios dela, ela tem que falar, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todos que crê, independente de quem receba ou não. Nós temos que falar, a tempo e fora de tempo. Jesus está voltando. Oh, aleluia. E eu me alegro no Senhor. Quanto tempo perdido eu tive lá no mundão. Pessoas que viraram as costas para mim, mas o Senhor me abraçou. E eu estou muito feliz porque o Senhor me abraçou. Eu estou orando, estou clamando, porque a minha família é do Senhor Jesus. Eu tenho uma sobrinha que é irmã da Tamires Dias e ela merece muito amor, porque quando o homem está no mundo, ele fica cego, mudo e surdo para as coisas de Deus. E a necessidade de demonstrarmos esse amor, porque se está na promessa, ele tem que abrir os ouvidos, porque em nome de Jesus, as vendas vão cair nos olhos, ouvidos, comichão, que queira induzir a pessoa de não ouvir o Evangelho, que é poder de Deus. Nós vamos conseguir sim, vamos falar, Jesus está às portas, e eu não quero passar pela porta sabendo que a minha sobrinha, que meu filho, que meus netos vão ficar lá fora. Vamos ministrar o amor de Deus, o Evangelho que é poder, aleluia. Obrigada, desculpa, gente, mas eu tenho que falar, glória a Deus, aleluia. É tu Amém, que tem irmã. que Amém. Amém. ter Deus, aleluia. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, senão que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras,
o justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas de Deus que criou, coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, vou parar aqui, aí alguém continua depois. Tem bastante coisa aqui. Pode ser? Do 25? Amém. Só antes de avançar aqui, eu só queria, complementando aí, corroborando, né, com o que o Marcelo trouxe, da responsabilidade, né, sobre as pessoas do caminho, da fé. Lá no 12 ele fala, né? Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Isso aqui é interessante porque assim, ó, a gente vê aqui que Paulo foi uma pedra foi fundamental na igreja. E mesmo Paulo evidencia aqui a necessidade de ser fortalecido pela fé, né? Então, assim, o que que eu também aprendo aqui, né? Que a gente precisa estar o tempo todo se alimentando e nos encorajando uns aos outros. Uma maneira de fazer isso, por exemplo, é estudando a palavra, ouvindo testemunhos, contando testemunhos, agradecendo a Deus. E nesse sentido, esse devocional aqui, ele é muito rico, né? Porque ele nos permite que sejamos encorajados, porque a fé ela é essencial para tudo, até para a salvação. Então toda a nossa vida espiritual, ela depende da fé. Então, e é importante que nós busquemos o fortalecimento da fé, né, através da comunhão com nossos irmãos. Isso aqui para mim é um exemplo claro de como fortalecer a nossa fé, né? Estarmos aí em comunhão com os nossos irmãos, trocarmos é, experiências, testemunhos, estudarmos e falarmos sobre a palavra, nos encoraja e alimenta a nossa fé, né? E esse trecho aqui fala muito também do que a Dona Marinês estava falando aí, né? Pois não me envergonhe do Evangelho, né? E, né, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, e justamente a gente abrir a boca, né, e falar sobre Jesus, né, falar sobre, né, sobre a salvação, né? Muita gente não tem o conhecimento, né, de por que Jesus nos salvou, né? O que é o pecado, o que é Deus na nossa vida, o que Deus quer para o mundo, né? Então, falta muito entendimento para as pessoas, né? E a gente pedir discernimento para Deus para nos usar, né? E pedir sabedoria para a gente colocar as palavras corretas no momento correto, né?
Paulo fala em outros momentos também, em outras cartas de Coríntios, se eu não me engano, né? A gente tem a sabedoria para usar as palavras de acordo com aquilo que a outra pessoa está preparada para ouvir, né? Dependendo do que a gente fala, a gente pode afastar as pessoas do evangelho, né? Então a gente tem que pedir realmente discernimento, né? Do Espírito Santo para usar as palavras de acordo com aquilo que, né, que vai fazer com que ela se aproxime, né, do evangelho e não que ela se afaste, né? Para que a nossa intensidade não vire uma pedra de tropeço na vida da pessoa, né? Mas que a pessoa tenha mais vontade, tenha mais curiosidade, né? Tenha entrega, porque quem vai fazer a transformação na vida dela é o Espírito Santo, né? Então, fazer com que ela comece a ler né, a palavra de Deus é mais importante do que, às vezes, uma palavra, né, mais duras, né? Ou uma palavra mais sólida, né? Para a pessoa que não está preparada ainda para digerir esse tipo de conteúdo, né? Então a gente tem que pedir para Deus muito discernimento, às vezes mesmo num momento, como a dona Marinete falou, né? Tá ali no barco ali, né? Então as palavras, né, tem que ser com bastante sensibilidade, né? Que o Espírito Santo possa realmente nos iluminar ali para a gente usar as palavras adequadas, né, para que as pessoas sejam tocadas, né, e se aproximem do Evangelho, e não fortaleça o que tem muito hoje, é um preconceito em relação ao crente, né, ao evangélico, né, aquele que acredita em Deus, né. Então até mesmo até esse rótulo, né, tem que ser usado com muito cuidado, né. Não somos evangélicos, não somos católicos, né, nós somos cristãos, né, nós cremos em Jesus, né. Então, para que realmente esses rótulos às vezes faz com que tenha um, um ar pouco pejorativo e faz com que as pessoas se afastem, né, daquilo que realmente é o que Cristo quer nos ensinar, né? E aqui Paulo vem falando também aqui, né, dessa parte sobre que vem tocando muito nos últimos dias para mim sobre moralidade, né? Sobre filosofia, né? Então as pessoas criam seu próprio Deus, né? Ele cria seu próprio mecanismo de salvação, né? Porque a palavra ela realmente constrange, né? Ela confronta, né? E então a pessoa para que ela possa ter um alívio, né, disso, né? Ela vai criando seu próprio evangelho, né? Ela vai criando o seu próprio mecanismo e ao longo do caminho ele vai se perdendo, né? Porque as coisas não se encaixam, né? A palavra é a verdade, né? E quando a gente foge da verdade, a gente acaba, né, se perdendo lá na frente, né? Então Paulo vem trazendo justamente sobre isso, né? Sobre as pessoas estarem se perdendo ali em função de estarem, né, querendo fugir, né, né, do evangelho puro, né? Da verdade ali, né, da revelação que nós temos aqui na palavra de Deus, né? Muito legal o que você falou, Samuel, muito legal mesmo. Deixa eu pegar uma carona no que o DJ James falou ali, que eu achei interessante, porque o DJ James falou que Paulo ia lá para encorajar as pessoas na fé, né, mas também ia lá ser encorajado. E aí eu estava pensando naquela passagem que fala assim, a fé sem obras é morta, né? E a gente atribui muito a fé sem obras é morta para sentido do tipo, olha, você tem fé, mas não fazer nada não demonstra sua fé, né? Mas por essa passagem que o DJ James trouxe, dá para ter um outro entendimento dessa passagem. Dá para falar o seguinte: qual que é a obra que a gente tem que fazer? A obra que a gente tem que fazer é levar o evangelho e fazer discípulos. Então, se você leva a palavra e faz discípulos, o que acontece quando você começa a fazer discípulos? Você começa a ver a transformação na vida das pessoas. E era isso que Paulo ia fazer lá. Paulo ia ver a transformação na vida das pessoas e ser encorajado de volta. Por isso que eu acho que tem sentido, tipo, a fé sem obras é morta. Porque se você não fizer obra, se você não fizer discípulos, se você não cuidar das pessoas, se você não falar, não levar o evangelho, você não vai ver transformação na vida das pessoas. E se você não vê transformação na vida das pessoas, não tem como você manter sua fé aquecida, simplesmente sentando a bunda na igreja e escutando o pastor pregar. Porque se você não vê transformação na vida das pessoas, acaba enfraquecendo a sua fé. Então, tem muito sentido essa questão de Paulo ir lá se fortalecer com a vida das pessoas, com o testemunho das pessoas, com a história das pessoas, porque isso também fortalece a fé dele. Era isso que eu queria falar.
E mostra também um pouco de humildade, né, Marcelo? Porque é, é orar um pelos outros, né? Então Paulo não se posiciona de forma de que não, eu vou orar para todo mundo e ninguém pode. Não adianta orar por mim porque as suas orações são em vão, né? Não, eu preciso também, né, de vocês, né? Para me fortalecer, né? Eu acho que É, mostra o lado. Paulo não falava, eu sou a cobertura espiritual em cima de vocês, né? Muito pelo contrário, ele ia lá se fortalecer, porque ele sabe que ele também enfraquece, ele sabe que ele também precisa ser fortalecido. Muito bem colocado, Samuel. Essa humildade de Paulo foi demais, muito bem colocado. Nós E temos também que lembrar, amados, que a pregação do evangelho naquela época era uma coisa muito importante, porque as pessoas viviam o Velho Testamento, dente por dente, olho por olho, e isso causava muita transformação nas pessoas. Porque a pessoa que tem ódio, a pessoa que tem raiva, a pessoa que não perdoa, ela sofre com isso. Por isso que tinha muita gente endemoniada, muita gente aleijada, muito cego, muito pessoas perturbadas, muitas pessoas endemoniadas. Por quê? Por causa da falta de perdão. Então, o que que Paulo queria trazer para as pessoas? A palavra de Deus, o evangelho, o novo, aquilo que transforma as pessoas, o amor, né? Então, eu estava vendo aqui esse livro aqui que eu estou lendo aqui, e ele fala que uma pessoa que nutre mágoa no coração não é feliz. O ressentimento é uma autofagia e autodestruição. Guardar mágoa é a mesma coisa que o indivíduo beber um copo de veneno, pensando que o seu desafeto é quem vai morrer. Nenhum calmante químico pode aquietar uma alma desassossegada pela mágoa. Nenhum prazer deste mundo pode aliviar a dor de um coração ferido pelo ódio. A mágoa produz muitas doenças. Quem não perdoa adoece física e emocional e espiritualmente. Mas o perdão traz cura completa para o corpo, felicidade plena para a alma. Então, isso é importante. Então, eu vejo que Paulo ele estava empenhado nisso, né? Em pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo e, e mostrar para o ser humano que é possível viver em paz em meio à guerra. É possível amar uma pessoa que não te ama, que te maltrata, que te odeia. É possível. Então, tem que haver. As pessoas tinham que conhecer, tinham que saber disso. E essa é a nossa função hoje, levar para as pessoas as boas novas, né? Para que a pessoa não venha sofrer. Porque todo sofrimento do ser humano é causado por ele mesmo, por aquilo que ele pratica, né? Por aquilo que ele planta. É, é a colheita, né? Então é importante, amado. É importante. Amém? E isso que o senhor falou está aqui, né? No 24, por exemplo, ele fala assim, né? Eu vou ter que ler um pouquinho antes para poder contextualizar, né? Que o homem Passa. começa a inverter as coisas, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Eu não vou ler o restante aqui, até porque para mim aqui o ambiente não tá, não seria bom. Mas é interessante quando a Bíblia fala assim, né? Que Deus os entregou aos desejos pecaminosos. Como assim, né? Deus os entregou?
Porque tudo que a gente faz na vida tem uma consequência, né? E qual que é a consequência do pecado? A gente volta lá no princípio, né? O afastamento de Deus. Então, quando a gente cede à tentação, isso nos afasta de Deus. Quando há o arrependimento, nós nos aproximamos de Deus novamente, né? E Ele nos perdoa. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa. Mas quando Deus nos entrega, o que acontece? Não existe perdão. Aquilo passa a ser um estilo de vida, passa a ser um entendimento, passa a ser uma visão. E aí a gente passa a sofrer a consequência desse estilo de vida, do pecado, né? Que culmina na morte da alma, na morte do espírito, na morte eterna. Mas não só isso, como também as consequências em vida de todas essas coisas, né? Então, isso aqui é um alerta também para todos nós, né? Porque o entendimento que eu tenho aqui é que com o nosso livre-arbítrio, né, vou dizer assim, a gente pode fazer escolhas equivocadas, né? Como fez Adão e Eva lá quando desobedeceu. E essa escolha teve consequência, que é o que acontece conosco. Então, eu aproveito esse ensejo aqui para orar por todos nós, que sejamos fortalecidos na fé e que sejamos livres de todo pecado, para que não nos afastemos de Deus, né? A vida já é desafiadora, né? Sem longe do nosso Senhor não existe vida, na verdade, né? Então, assim, queria complementar com esse comentário aqui, amém? Lê pra gente, seu Mário, do 26 até o final. Pelo que Deus nos abandonou. Não, pelo que Deus os abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. É semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo
conhecendo a justiça de Deus, que são dignos da morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Esta passagem é muito grave. Ela põe o ser humano na parede, o ser humano atual. Por quê? Porque tudo isso vem acontecendo no nosso meio. Mas para que a gente saiba aqui que já naquela época já acontecia essas coisas. Já tinham esses problemas, essas situações em que homens se juntavam com homens, né? Essas coisas pecaminosas que a palavra de Deus condena. Porque a gente, pelo tempo que eu tenho de Bíblia, que eu conheço, que eu leio, eu vejo que o eunuco, por exemplo, tem o eunuco de nascença e é aquele que é eunuco porque ele trabalha no castelo do rei, ele tem que ser sacrificado, ele tem que ser um eunuco para que ele não venha ter relacionamento com a mulher do rei, enfim, tem tudo isso. Mas mesmo a pessoa estando em determinada condição, ele tem que preservar a sua condição, a condição que ele está. Se a pessoa, vamos supor, é um eunuco de nascença, Deus é com ele, por que não? Desde que ele respeite a condição dele, desde que ele entenda de que ele tem que ser aquela pessoa obstinada para aquele destino. Agora, uma pessoa que normal e de repente ela passa a querer ter relação com outro homem, ou se apaixonar por outro homem, ou conviver com outro homem, é abominável aos olhos do Senhor. Isso é abominável, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena lá, bem no comecinho, em Levítico, se você for, nós formos olhar aqui, eu não lembro agora qual é o versículo, a Bíblia já condenava isso. Então nós temos que prestar muito bem atenção em tudo aquilo que a Bíblia nos relata, para que a gente possa passar para as pessoas. Porque Deus ama a todos igualmente, amados. Deus não faz distinção de ninguém. Deus não faz distinção. Agora a pessoa é que precisa se colocar na sua posição. A pessoa precisa ter o conhecimento. Onde ela pode ir, onde ela pode chegar. Eu gostaria de ler novamente aqui, devagarzinho, porque é lendo que a gente, lendo o texto, a gente entende o contexto. Então diz, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. A gente sabe que existe hoje esse tipo de mulher. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque nós estamos vivendo uma época em que parece, né? Parece que tudo pode, não se pode mais criticar, não se pode mais falar, mas a Bíblia condena esse relacionamento. E, semelhantemente, também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. O que eu posso dizer aqui?
que cada um, amado, vai dar conta de si a Deus. Cada um vai dar conta de si a Deus. Nós estamos neste mundo. Mas o que a Bíblia fala? Que eu e você estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Quem é deste mundo? Aqueles que cometem essas torpezas. Nós estamos nesse mundo, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou, olha, eu vou deixar vocês aí por um tempo. Não vou tirar você desse mundo. Vocês vão ficar aí. É como Deus tirou aquele povo lá do Egito e levou para a Terra Prometida. Na Terra Prometida já tinha um povo lá. O povo habitava ali, o povo construiu aquelas casas, aqueles prédios. O povo era o dono daquela terra. Achavam eles que era o dono daquela terra. Mas Deus trouxe aquele povo para assumir aquela terra. E naquela terra já havia um povo, com as suas doutrinas, com os seus mandamentos, com as suas atitudes, Eles estavam ali. Agora, Deus trouxe aquele povo para conviver ali. E aí? Deus está te trazendo para você viver no meio deste povo pecaminoso. Mas você não pode se envolver com eles. Você tem que trazer eles para você e não entrar no meio deles. Esse é o grande trabalho do cristão. Tanto é que Paulo saiu para pregar para os gentios. E dentro dos gentios havia esse povo que está sendo mencionado aqui. Mas cabe a nós levar a eles a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado. Mas se não tiver quem pregue, como é que vai haver salvação? Então é isso que nós temos que entender. Nós somos chamados para levar a palavra para aqueles que não conhecem a palavra. Que não conhecem. E a partir do momento que a pessoa conhece, aí é diferente. Se ela cai nesse erro aqui, aí é diferente. Vocês estão me entendendo, amados? Então ele fala, e semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em uma sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que o convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Porque veja bem, quando a pessoa não tem quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela não sente, essa pessoa é fria. Essa pessoa é fria. Tem que deixar essa pessoa de lado. Não adianta insistir com ela. Ela não pertence a este reino. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente percebe no Evangelho, todo o Evangelho, quando Jesus andou aqui, ele falou, certas pessoas ele chegou e falou, ó, esse aqui também é um dos filhos de Abraão. Por quê? Porque na hora que Jesus falou, ele recebeu. Ele recebeu a palavra de Deus de bom grado. Então, quando você fala para uma pessoa a palavra, ela tem que fazer efeito. A palavra não volta vazia, ela faz o efeito. Pode até não fazer naquela hora, mas depois vai fazer. E tem que haver resultado.
A mesma coisa, amada, quando você dobra seu joelho e ora, pede a Deus, olha, Senhor, abre a minha mente. Eu vou ler a tua palavra aqui, Senhor, revela para mim o que está oculto ao meu entendimento. Você pode ter certeza que você vai entender. Você vai entender aquela passagem que você está lendo. Deus vai te revelar. Porque quando a pessoa não tem a direção do Espírito, ela pega a Bíblia e lê como se estivesse lendo um jornal, uma notícia qualquer. Aquilo passa batido. Agora, se a pessoa estiver em espírito, a palavra vai se discernir espiritualmente. E aqui está. Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Todo homem que não tem Deus, todo ser humano que não tem Deus, ele vive nessa condição aqui. Ó. Ele vive na iniquidade, ele se prostitui e procura se prostituir mesmo, entendeu? Ele inventa histórias, ele fala mentira, ele é desobediente aos pais e às mães, é infiel, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele assina um documento e não cumpre com aquilo que assinou. Ele acha graça, ele tem prazer nas coisas erradas. Ele não tem afeição, não tem amor por ninguém. Ele vive um momento. Está aqui, ó, irreconhecível, é irreconciliáveis, sem misericórdia, quer dizer, não tem amor. Egoísta, pensa só nele. Então diz aqui, ó, é nécio e fiel nos contratos, sem afeição natural, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos, olha aqui, olha só o que Deus fala aqui, ó, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Essa palavra é para os perdidos. É para os perdidos. Porque aquele que conhece a Deus, ele não vive nessa condição. Ele não é murmurador, ele não é distrator, ele não aborrece as pessoas, ele não injuria, ele não é soberbo, ele não calunia, ele não é presunçoso, ele não inventa males, ele não é desobediente aos pais, às mães, à sua mãe, ele não é desobediente às leis. E se ele, por acaso, desobedecer, ele vai pedir perdão. O Espírito Santo vai se aproximar dele, ele vai sentir a ausência do Espírito Santo e ele vai se reconciliar com Deus. Mas nós estamos aqui, amados, no meio de tudo isso. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos que fazer a diferença. Nós estamos no meio do lamaçal de lodo. Nós somos tirados de lá também. Ou não fomos? Nós estávamos no lamaçal de lodo. Nós estávamos. Nós éramos esse povo aqui, ó. Mas graças a Deus que essa palavra veio para mim e para você. E hoje nós estamos aqui defendendo essa palavra. Como Paulo defendeu aqui, ó, até a morte. Então, meus queridos, tenham paciência, tenham calma, não se desesperem, porque nós estamos passando pela prova. Estamos sendo provados para ser aprovados. Amém? A palavra aqui é muito forte, né? Lembrando que quando nós nos tornamos cristãos, nós somos crianças, né? E aí tem uma jornada, né? E a jornada é nos livrarmos de tudo isso aqui que está escrito aqui, né?
Porque isso aqui a gente vira e mexe, um ponto ou outro toca no nosso coração, né? Como o seu Mário falou aí, né? Um ponto ou outro, uma hora ou outra eu tenho que ir lá e pedir perdão para Deus, tem que, né, a palavra vai confrontando e vai revelando, olha, hoje, você lembra aquilo lá que você pensou aquele dia? Ó, então, acho que aí tocou, hein? E aí a gente vai, né, refletindo e vai nos curando, né? Vai tirando, né? E é importante a gente ter esse olhar misericordioso com as pessoas que, para a gente, é muito evidente, né, que estão caminhando sobre, né, o que está escrito aqui, né, mas que, como o seu Mário falou, que a gente tem um olhar misericordioso, porque nós também, muitas vezes, estávamos lá e ainda estamos em alguns pontos, né? Então, que a gente possa nos curar, né, que a gente possa pedir para Deus tratar o nosso coração, né, os nossos atos e ter, agir com misericórdia também, né? Que a gente possa agir com misericórdia e com amor com as pessoas que estão ao nosso redor e que o Espírito Santo possa ir revelando e curando, né? E através da misericórdia de Deus, né? Não seja aqui, né? Que seja entregue às imundícies, né? Mas que Deus continue tendo misericórdia e tratando cada um de nós, né? O horário avançou um pouquinho aqui, a gente podia vir para o capítulo 2 amanhã. E aí no início a gente podia, quem quiser comentar alguma coisa dessa passagem aqui que a gente né? Não sei se vai dar tempo de comentar, porque acho que é bastante coisa aqui, né? A não ser que alguém queira comentar algo rápido, senão a gente pode orar e amanhã a gente continua. Eu tô em Por mim, cima da tudo bem. hora aqui. É, né? Tá em cima da hora aí, né? Nossa, cara. Vamos orar então. Amanhã não, segunda, né? Segunda-feira a gente continua, Segunda-feira. né? Amém. Eu vou orar. Amém, Querido Samara. Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nos foi esclarecido onde nós erramos, onde nós aprendemos, como devemos sobreviver, Senhor, diante de tantas adversidades, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja sempre ao nosso lado, Pai, esteja nos fortalecendo, nos convencendo de tudo aquilo que é errado, Senhor. Abençoa cada irmão que participa desse devocional, Pai. Abençoa cada família, abençoa nossas famílias, nossos filhos, ó Pai, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, todos aqueles que estão perto de nós, Pai. Que nós possamos ser instrumento, Pai. Que a Tua luz possa brilhar em nós, Pai. Para que nós possamos passar a Tua palavra, Senhor. Para que eles possam compreender que só o Senhor é Deus. Que sem Ti nada somos, nada podemos e nada temos. E o Senhor é tudo em nossas vidas, ó Pai. Nos dá um dia de paz, de vitória. No nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.